Glória a Jesus, aleluia. Muito boa noite, meu povo. Muito boa noite, povo de Deus, amados amigos, irmãos. Estamos aqui nesta noite agradecendo a Deus por sua bondade e nos conceder mais esta oportunidade de estar falando da palavra de Deus, do amor de Deus. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Pai querido, louvamos a Ti, Senhor Deus, pela Tua infinita graça, bondade, misericórdia, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Damos glória a Ti, Senhor Deus, por Tua palavra. Damos glória a Ti, ó Deus, pela vida dos nossos amados irmãos, amigos. Damos graças, Senhor, a Ti por tudo, Senhor, porque o Senhor é bom e misericordioso. Te louvamos, Deus Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Irmãos, estão chegando já por aqui. Irmão Ronaldo, hoje apareceu mais cedo, né, irmãos? Graças a Deus que você já está aqui. Boa noite para você, para a sua família toda. Também para os irmãos da igreja Resgatando Vidas. Um abraço muito especial. Também a pastora Célia já está assistindo. Nós estamos aqui esta noite para falar do amor de Deus. Vai ser maravilhoso. A palavra de Deus hoje nos separou uma pérola do Evangelho de Jesus. É uma palavra linda, maravilhosa, que nos fortalece, que nos anima em tempos de dificuldade. É uma palavra muito linda realmente, né? Nós vamos meditar hoje, irmãos, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 16 em diante. O título da nossa palavra é a especial, sublime, bondosa, sublime missão de Cristo. O texto da palavra de Deus diz o seguinte, versículo 16: Chegando Jesus a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, e tornando dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Esta missão que Jesus se referiu aqui, irmãos, ela está viva até hoje. Mandar meu abraço especial para a Valci, para a Lúcia, povo maravilhoso que assiste a nossas lives. Então essa porção da palavra de Deus é a testificação da palavra do profeta Isaías, que está no capítulo 61, profetizado há 700 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías, o profeta messiânico, profeta que mais escreveu sobre o Senhor Jesus, há 700 anos, ele proferiu esta palavra. Isaías 61. Então Jesus, no caso, diz a palavra de Deus que ele estava chegando a Galileia. Ele havia sido batizado no Jordão por João Batista. E após ser tentado por Satanás, estava voltando para a Galileia, onde ele morava. Era o começo do seu ministério. Naquele momento ele tornava pública sua missão já profetizada pelo profeta Isaías.
A missão de Jesus na terra era muito maior. É claro que fazia parte de seu propósito curar enfermos, libertar cativos, mas seu propósito principal era a remissão de nossas vidas através de sua morte. Isso ele cumpriu de forma maravilhosa. Mas aqui Jesus já traça alguns objetivos da missão que ele veio, a missão dada por Deus, para que ele pudesse colocar em prática. Naquele tempo que ele estava em Israel, e continuou realizando esse mesmo objetivo, essa mesma missão, continuou realizando e continua realizando até os dias de hoje. É importante que mais de 2000 anos depois da morte de Jesus, ele ainda continua a libertar cativos, que aliás é a principal missão que está fazendo nas nossas vidas, libertar cativos. Mais de 2000 anos, ele continua a restaurar a vista dos cegos, a levantar os coxos, a sarar os enfermos. A sua missão continua da mesma forma que ele falou, continua viva. Hoje, esta missão é realizada pelos seus discípulos, pelos seus ministros, da qual eu e você fazemos parte. Mandar um abraço especial para o meu irmão Lupercio Reis Rocha. Boa noite, irmão, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, com você também, meu amado. Também para minha irmã Magali Souza, que está lá em Araguaína. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Esteja firme conosco aí, tá bom? Então você que está assistindo aí, vai comentando alguma coisa, tá bom? Para a gente poder ir interagindo com você. Ok? Então, amados, esse texto que Lucas narrou é um texto maravilhoso porque ele testifica aquilo que Isaías escreveu sobre Jesus, o propósito da missão de Jesus na terra. Aquilo que ele falou naquela sinagoga há 2000 anos atrás, que continua refletindo de forma tremenda em nossas vidas hoje. É algo maravilhoso o que Jesus tem feito nas nossas vidas, na sua vida. O Senhor tem realizado obras esplendorosas, porque Ele continua sendo o mesmo, em graça e poder. Então, amado, esse texto de Lucas, o versículo 16 que nós lemos, diz assim: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então, amado, sinagoga, também conhecido como esnoga, é o local de culto da religião judaica. Naquele tempo, as sinagogas eram muito ativas e tem como objetivo central a leitura da Torá. Os serviços religiosos da sinagoga eram realizados todos os dias, desde que tivesse o coro de pessoas necessário para realizar o culto. Então ali eles faziam a leitura da Torá, que é o livro sagrado dos judeus. E é interessante que naquela época, os livros eram escritos em rolos, que aliás até hoje, porque na sinagoga não existe a Bíblia. Existem os livros que foram escritos durante muitos e muitos anos. Então naquele dia Jesus chegou ali, como um bom judeu que ele é, para fazer o seu culto aos sábados. Era ritual sagrado dos judeus e da sinagoga, principalmente ao sábado. E Jesus não podia ser diferente, ele cumpria a tradição. Naquele sábado, porém, aconteceu algo diferente. Ele foi à sinagoga, mas não limitou a ir à sinagoga como de costume. Ele pediu para fazer a leitura diária daquele dia. Então o assistente da sinagoga, porque a leitura era determinada pelo chefe da sinagoga,
O assistente daquele dia entregou a Jesus que é o livro do profeta Isaías. Então Jesus percorreu ali e achou o que estava escrito, que hoje nós chamamos capítulo 61. É interessante, naquele tempo o livro era escrito de forma contínua, não existia capitulação, não existia capítulo, não existia versículos, era contínuo. Mas Jesus achou justamente esse texto maravilhoso, maravilhoso, que retrata, que relata a missão de Jesus, a sua bondade, a sua graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então diz o versículo 17: foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Olha só, amados, o que Jesus achou naquele livro. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Que maravilha de palavra, irmãos. Olha a missão que Jesus proclamou aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou a curar os quebrantados de coração. É interessante que nós lemos esse versículo. Ele enviou-me para evangelizar os pobres. Por que somente aos pobres que ele fala? Somente os pobres, né, recebem o evangelho? Não, irmãos. Aqui a palavra de Deus nos leva lá ao capítulo 5 de Mateus, quando Jesus fala a respeito dos pobres. Bem-aventurados os pobres. É claro, amados, que o texto não se refere apenas ao pobre financeiramente falando, mas ao pobre de modo geral, o pobre espiritual. Então, meus queridos, naquele tempo era normal, né? Por isso que Jesus usou a expressão Ele me ungiu. Por que será que Jesus referiu a Ele me ungiu? Porque a unção era uma medida necessária para certificar uma autoridade naquela época, seja ela de governo ou sacerdotal. Portanto, aqueles que eram designados para a obra de Deus, como rei, profeta, sacerdote, passavam por esse ritual da unção e eram chamados ungidos do Senhor. Que maravilha! Eram chamados ungidos do Senhor. Então Jesus era ungido do Senhor, ungido do Pai, porque ele tinha unção especial do Espírito Santo, como ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele fala para evangelizar os pobres. É muito interessante isso, né, amados? Muito interessante. Então, neste versículo, amados, Jesus menciona dois objetivos especiais da sua sublime missão. A primeira dela é evangelizar os pobres. Aqui a palavra pobre não se refere exclusivamente aos pobres financeiros. No campo evangelístico de Jesus, a pobreza não é carência de dinheiro, mas carência de espiritualidade. É por isso que ele fala em Mateus 5, versículo 3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, ele está se referindo à espiritualidade. Podia ser uma pessoa rica, mas ao mesmo tempo ser pobre. Podia ser uma pessoa rica financeiramente, assim como Zaqueu, mas era espiritualmente pobre, porque não tinha sobre ele o Espírito Santo, porque não tinha sobre ele a palavra de Deus. Por isso que Jesus fala: eu vim evangelizar os pobres. Amém? Glória a Deus. Mandar um abraço todo especial aqui para o meu irmão Antônio Luiz Dias dos Santos, que está assistindo conosco nesta noite. Um abraço para você, meu amado irmão. Então, Jesus está falando aqui, não está falando necessariamente de pobre de dinheiro, aquele que não tem recurso, mas pobre de espírito. Aquele que não recebeu a unção da palavra, a unção do Espírito Santo, que carece da graça de Deus, mesmo sendo rico, às vezes se tornavam pobres, porque não tinha a graça de Deus, a palavra de Deus, a unção do Espírito Santo sobre eles. É por isso que o salmista, no capítulo 40, versículo 17, ele fala:
Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. O Senhor ampara o pobre, o meu libertador. É interessante, amados, a preocupação que o Senhor tinha sobre esses pobres, né? Pobres. E é interessante, quando nós vemos a palavra, que o Senhor fala de pobres com uma maneira tão singular, tão especial. Pobres assim como eu, como você, que carece da graça de Deus, que carece da unção de Deus, que carece do amor de Deus. Porque não existe homem mais pobre no mundo do que aquele que não tem o amor de Deus, que não tem a graça de Deus. Não existe homem mais pobre do mundo do que aquele que não tem Jesus em sua vida. É um pobre, pobre de espírito. Pode ser rico, mas é um rico que anda perambulando. Porque somente a graça de Deus nos torna rico, eficaz, de forma eficiente, a receber e a proclamar as bondades de Deus, né? Maravilha, né, Antônio? Graça e paz. Veja bem o que Tiago escreveu no capítulo 2, versículo 5, a respeito de pobres. Ele fala assim: escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para ser rico em fé e herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam? Olha só que Tiago explica de forma clara a respeito desses pobres que Jesus está se referindo. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para ser ricos em fé e herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam? Não, porque a herança da vida eterna é o maior patrimônio que um ser humano pode ter. A maior riqueza que nós podemos ter é a nossa salvação. Por mais rico que nós sejamos financeiramente, por mais dinheiro que nós tenhamos na nossa conta bancária, por mais bois que nós temos na nossa fazenda, né? Se bem que eu não tenho nenhum, né? Por mais recursos que você tenha, se você não tiver a salvação, se você não for herdeiro de Deus, segundo a palavra, nos tornamos verdadeiramente pobres, como diz aqui. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para ser ricos em fé? Ricos em fé. Maravilha. E outro objetivo da missão de Cristo, que está nesse versículo, é curar os quebrantados de coração. Veja bem, curar os quebrantados de coração. Veja que Jesus não está falando de uma condição física. Manda meu abraço para a irmã Dani. Abraço para você, minha líder. Deus te abençoe. Veja que Jesus não está falando de uma condição física, mas de uma situação da alma. Quantas pessoas estão com o coração ferido? Quantas pessoas estão com o coração emocionalmente partido por circunstâncias diversas? A esses, o Senhor tem uma preocupação especial: curar a alma, restaurar a fé. O salmista, no Salmo 147, versículo 3, ele diz: será os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Os quebrantados de coração, o Senhor ata as suas feridas. E no capítulo 34, no Salmo 34, versículo 18, o salmista ainda escreve: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Veja que maravilha, veja que maravilha, ter coração quebrantado, ser acessível à palavra de Deus, ser acessível àquilo que o Senhor quer nos ensinar, é uma forma de quebrantamento. É claro que, quando nos referimos a pessoas que são quebrantados, que têm um coração ferido, que têm um coração partido por circunstâncias, por qualquer outra circunstância, são pessoas que merecem a graça de Deus, que merecem ser alcançados pelo poder de Deus. Mas o coração quebrantado de um homem, ele é acessível à palavra de Deus. Quando ele é quebrantado pelo temor, quando ele é quebrantado pela graça de Deus em sua vida, e não pelas feridas da vida.
Então, teu coração quebrantado pela graça e pelo amor de Deus é algo maravilhoso, porque nós nos tornamos acessível àquilo que o Senhor nos ensina. É interessante que o salmista ainda nos relata no capítulo 51, Salmo 51, versículo 17, que diz: o sacrifício para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Isso é maravilhoso, irmão. Maravilhoso demais. E o versículo 13, nós vamos nos prender um pouquinho mais nesse versículo 13. Versículo 13, não, versículo 19. Que diz: missão de Jesus, a pregar liberdade aos cativos. Pregar liberdade aos cativos. A restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha só que missão maravilhosa que o Senhor relata aqui. E é interessante, amado, que todas essas missões, todos esses pontos especiais que o Senhor relata, Ele está a cumprir hoje, na minha vida, na sua vida. Jesus ainda está a libertar os cativos. Jesus ainda está a restaurar os cegos, a vista dos cegos. Jesus ainda está a dar liberdade aos oprimidos. E Jesus ainda está anunciando o Evangelho através dos seus ministros. Então, a missão de Jesus, ela continua viva. De tudo aquilo que nós vimos. Tudo aquilo que nós vimos. A missão de Jesus de evangelizar os pobres, a missão de Jesus de curar os quebrantados de coração, restaurar a alma deles, a missão de Jesus de pregar liberdade aos cativos, restaurar a vida as vistas dos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Isso continua vivo em nossas vidas hoje. Só basta que nós creiamos, que nós tomamos posse da palavra, daquilo que o Senhor nos ensina. Amém? Então, neste versículo, o Senhor enumera outros objetivos da sua sublime missão. E o primeiro relato dele é pregar a liberdade aos cativos. Cativos são pessoas que vivem de alguma forma com a sua liberdade limitada, cerceada. Não somente os encarcerados, é preciso entender isso, irmãos. Jesus não está falando em libertar aqueles que estão presos por ter cometido crimes. Não. Ele está falando de libertar aqueles que estão presos em circunstâncias como prisioneiros, né? Em várias circunstâncias, que são pessoas presas pelo egoísmo, presos pelos vícios, presos pelas drogas, presos no ódio, presos na ambição. São esses os presos que Jesus está falando que veio libertar. São esses os cativos que Jesus está falando. Jesus não veio para tirar da cadeia alguém que cometeu algum delito, de maneira alguma. Mas Ele quer libertar dessa cadeia que oprime o homem, que cativa o homem. Quantas pessoas, amado, hoje nós vemos que estão presas no seu egoísmo. São pessoas egoístas, são pessoas que não têm amor ao próximo. Então essas pessoas, Jesus está com a palavra para libertar eles. Quantas pessoas não estão presas dos vícios? Ei, irmão, mas é muita gente presa nos vícios, vícios do álcool. Quantas pessoas alcoólatras não temos? Quantas pessoas? Vícios das drogas. Quantas pessoas não estão presas no mundo das drogas? Com a sua liberdade cerceada, com a sua saúde debilitada. Alguns deles até morrendo, presos nesse mundo que Satanás coloca para prender as pessoas, para tornar as pessoas cativas, para cercear, para tirar a liberdade que o Senhor quer dar a cada um, através da sua palavra e através do seu amor. Isso é quando Jesus fala libertar os cativos. Ele está se referindo a esse tipo de pessoa. O amor de Deus quer alcançar todos. E às vezes, amados, nós temos que fazer um autorretrato de nossas vidas, do nosso modo de viver,
e ver se nós não estamos de alguma forma enquadrados em uma dessas condições. Quantas pessoas, irmãos, que vivem presos na ganância, na ambição de se tornar ricos, e que para isso às vezes suprime o amor, suprime a graça, suprime a bondade para com o próximo. Nós temos que fazer um autorretrato, né? Fazer uma checagem das nossas vidas, irmãos. Mas Jesus vai dizendo que Ele veio nos libertar. Não importa a situação que nós estejamos, não importa a situação que o homem esteja, aquele que se colocar diante de Jesus, a aceitá-lo, aceitar o seu sacrifício, a receber o seu sangue como elemento de remissão dos seus pecados. Quando nós fazemos isso, irmão, o amor de Jesus, a graça do Senhor nos alcança e nós somos livres, libertos de tudo quanto é mal, de tudo aquilo que nos oprime. Eu tenho falado, irmãos, que às vezes nós vemos noticiário, a gente já não pode nem ligar mais a nossa televisão porque é notícia de tanta violência. Os homens estão se destruindo, se matando. Então, nós vemos o que, irmão? Que está faltando o amor de Deus no coração das pessoas. As pessoas estão cativas nesse mundo de violência. As pessoas estão cativas no seu modo estranho de viver. Já não tem amor ao próximo. Amado, nós vimos com muita tristeza às vezes. Quantas pessoas morrendo por motivo banal. Por um acidente de trânsito, por uma fechada no trânsito. A pessoa tira a vida de outro porque falta amor. São pessoas de coração duro, que estão presos, que estão cativos do seu vã maneira de viver. Vã maneira de viver. Amém? Então, amados, os prisioneiros sistemáticos. Prisioneiros sistemáticos. Esse mundo tão cheio, estão presos nos sistemas do mundo, presos na corrupção, presos na ganância, presos no egoísmo. E dizem que são livres, presos no vício do álcool e dizem que são livres. Não são, irmão. Uma pessoa que vive dependente do álcool ou de qualquer outra droga para se achar feliz, para se achar uma pessoa alegre, é porque na verdade não tem alegria nenhuma em sua vida. Porque a alegria de um ser humano, de uma pessoa, está em Jesus. É por isso que a palavra de Deus diz: a alegria do Senhor é a minha força. É a alegria do Senhor que está em nós. Nós não precisamos de nenhum elemento para nos tornar felizes, a não ser o amor de Deus. É isso que Jesus está falando, que Ele veio trazer libertação, trazer liberdade. Essas pessoas que estão dizendo ser livres, são na verdade cativos. Porque livre, amado, sou eu, que posso fazer todas as coisas, como diz Paulo. Paulo falou: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Poder fazer eu posso, mas eu não faço porque eu tenho liberdade. Eu sou livre para dizer não. Eu sou livre para dizer não ao vício. Livre para dizer não àquilo que me escraviza. Eu quero ser apenas servo do meu Deus. Marilza Gomes, você está aí, minha querida? A paz para você. Que bom que você apareceu, hein? Bom mesmo. Então, amados, preste atenção nessa palavra. Eu vim para pregar liberdade aos cativos. Aí você diz para mim: mas isso Jesus falou há 2000 anos atrás. Só que o Jesus que morreu
ressuscitou e continua vivo, libertando os cativos hoje. Não tem dificuldade extrema, não tem prisão extrema que o Senhor Jesus não possa libertar. Ele liberta, Ele salva, porque esse é o plano de Deus para nossas vidas. Sumiu um pouco, né? Não, tá bom, fique por aí assistindo, tá bom? Então, amados, essa missão de Jesus é extraordinária, irmão. O mundo está precisando de Jesus, o mundo está precisando de Deus. As mortandades que acontecem hoje não é porque falta armas, não, para se defender, não. Falta Deus no coração do homem. Falta Deus no coração do homem. Porque o segundo grande mandamento que Jesus nos ensinou é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, não me mato. Então, se eu amo o meu irmão, não o mato, não o firo, não o magoo. Isso é algo tremendo, amados. Algo tremendo. Então, a liberdade não está no uso disso ou daquilo. Não está no uso de droga, não está no uso de álcool, não está no uso de alucinógenos, não está no uso de nada que seja supérfluo, que seja materialista, mas a liberdade está em Jesus. Ele mesmo escreveu no Evangelho de João, capítulo 8, 32. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade, irmãos? Que verdade? Ele explica, João 14, 6, diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é Jesus, o caminho é Jesus, a vida é Jesus. Qualquer vida sem Jesus é morte, morte espiritual. Morte espiritual. Boa noite, minha irmã Valéria. Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Você e sua amada família. Vocês estão entendendo, irmão? Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. A liberdade é Cristo. Cristo é a nossa liberdade. E o próprio Jesus ainda, em João 8,36, ele fala: se pois Jesus, o Filho, vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Livre, irmãos. Então, o mundo está caminhando na contramão da liberdade. O mundo está caminhando na contramão da liberdade. A humanidade está buscando liberdade aonde não tem. Porque a liberdade é Cristo. Não existe liberdade fora de Jesus. Ele é a liberdade. Porque no momento que Ele morreu na cruz, Ele nos tornou livre, se nós o aceitarmos. Se nós o recebermos como nosso único e suficiente Salvador. Porque Ele diz: eu vim pregar a liberdade aos cativos. Estão entendendo, irmão? A profundidade desta palavra. A missão de Jesus não se extinguiu com sua morte, porque Ele ressuscitou. E continua a fazer todos os atos que Ele trata aqui na sua missão. Ele continua evangelizando os pobres. Ele continua sarando os quebrantados de coração. Ele continua a pregar liberdade aos cativos. Né, irmão no Persa? Ele continua da mesma forma. Da mesma forma. E Ele quer trazer a libertação, a liberdade para nós. Não importa a circunstância que nós estejamos. Amados, quantas pessoas estão vivendo deprimidas, ansiosas, sem ter rumo na vida. Mas Jesus é o rumo. Ele diz: eu sou o caminho. Jesus é a direção. Jesus é a nossa bússola. Então Ele é a liberdade.
1 Pedro capítulo 2, versículo 16, Pedro, o apóstolo do Senhor, escreve: como pessoas livres que são, não use a liberdade como desculpas. É o que eu estava falando há pouco. Então vamos mudar este texto aqui para o tempo presente do verbo. Como pessoas livres que somos, não vamos usar a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vamos viver como servo de Deus. Oh, maravilha de palavra! Pessoas livres que nós somos. Nós somos livres porque nós temos Jesus. E Jesus é a verdade. E a verdade nos liberta. Porque o Filho já nos libertou e nós somos verdadeiramente livres. E Pedro nos adverte: não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Não confunda liberdade com libertinagem, com liberalidade. São duas coisas diferentes. Liberalidade é diferente de liberdade. Né, Antônio Luiz? Nós temos que usar a liberdade que Cristo nos dá para ser verdadeiramente livres, para fazer o bem, para falar do amor de Deus, para ajudar pessoas, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Isso é a missão de Cristo que foi dada a mim e a você. Isso não tem preço, amados. Isto é maravilhoso. Outro objetivo da missão de Cristo é restauração da vista aos cegos. Agora sim. Ele já evangelizou os pobres. Ele já sarou os quebrantados de coração. Já deu liberdade aos cativos. E agora diz: eu vim para dar restauração da vista aos cegos. Nós lembramos logo do cego Bartimeu, né? Do cego de nascença. Daquele cego que Jesus curou. Gente, mas então, Jesus continua curando o cego, irmão. Jesus continua dando vista aos cegos. E aqui a expressão cegos tem duas qualificações básicas. Eu quero registrar aqui a presença, né, na nossa live da Cacá, né, Cacilda. Deus te abençoe. Então, amados, aqui Jesus se refere a dois tipos de cegos. Primeiro, os cegos, literalmente cegos, os Bartimeus da vida. Como naquele tempo, né, em relato de Mateus 21:14, cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas Jesus ainda relata, em Mateus 15:14 diz: esqueça os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os homens mais religiosos daquela época, judeus tradicionais, que viviam à base da lei, mas esqueceu o amor, a justiça, a temperança, a bondade. E Jesus disse: esqueça os fariseus, são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão aonde? No buraco. Então, amados, há outro tipo de cego que Jesus se referindo são esses, os cegos espirituais, aqueles que têm olhos, mas não vê, têm ouvido, mas não ouvem. É por isso que Isaías, no capítulo 43, versículo 8, ele diz: traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos. Traga o povo que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Porque, como diz o provérbio popular, o pior cego é aquele que não quer enxergar. E os cegos espirituais, irmãos, são que o mundo está cheio. Pessoas que dizem que enxergam, mas são tremendamente cegos. Não tem visão. Não consegue ver além daquilo que está diante de si.
Porque verdadeiramente nós só temos liberdade, nós só deixamos de ser cegos espirituais quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor. Aí Ele nos cura da nossa cegueira. Amados. Está vendo aqui esses dias noticiário de pessoas fazendo tantas e tantas coisas, tantas barbáries, que são pessoas cegas, espiritualmente falando, não conseguem ver nada, não conseguem dimensionar nada, porque não tem visão de Deus, não tem visão de Cristo. Então Jesus está a curar estes cegos. Precisamos, amado, entender que às vezes nós temos olhos, mas não vemos. Não conseguimos ver aquilo que Deus quer nos mostrar através da sua palavra, através do seu amor. Amados, o mundo, a humanidade está repleta de cegos que têm olhos, mas não veem. Isso, amados, nós estamos no tempo da libertação. O Senhor quer curar a cegueira da humanidade. Isso é maravilhoso. Outra missão interessante que Jesus fala aqui, né, como parte desse propósito que ele leu aqui no capítulo 4 de Lucas, ele diz: eu vim pôr em liberdade os oprimidos. Olha só, aí nós fazemos uma comparação com o que nós lemos anteriormente, que ele diz: eu vim pregar a liberdade aos cativos. E aqui ele reforça: eu vim pôr em liberdade, não somente pregar a liberdade, mas ele veio pôr em liberdade os oprimidos. Não confunda oprimidos com deprimidos, são duas coisas diferentes. Pessoas oprimidas são que sofrem opressão. E são diferentes de pessoas que têm depressão, que é uma doença psicossomática. Pessoas oprimidas, a definição mais apropriada para um ser oprimido é a situação de um indivíduo que foi humilhado ou obrigado a se sujeitar a algo ou alguma coisa. O indivíduo oprimido é aquele que vive debaixo de violência ou de agressividade. Aqui pode ser a violência física, moral, intelectual. Ô Irão, meu filho, você chegou aí, né? Ô Glória, que bom, hein? Então violência, amados, às vezes nós pensamos que violência é somente aquela física, que as pessoas às vezes são submetidas. Não, tem pessoas que são agredidas moralmente, agredidas na sua intelectualidade, nos seus valores. Então essas pessoas se tornam oprimidos. Hoje já não se fala em opressão, é bullying. Não, é opressão mesmo, irmãos. Tivemos o caso aqui, nossa cidade, de um aluno de 14 anos, que é oprimido por bullying, tirou a vida de outros colegas de aula. E esse negócio, nós temos visto nos Estados Unidos, que coisa mais louca, pessoas oprimidas, que têm adquirido armas e ceifado a vida de pessoas, crianças inocentes. Mas Jesus está dizendo: eu vim pôr em liberdade essas pessoas. A questão é, amados, que para Jesus pôr em liberdade, as pessoas têm que querer, têm que aceitar, têm que receber o Senhor em sua vida. Dizer: Senhor, eu preciso, eu estou carente, eu dependo da sua liberdade. Jesus quer pôr em liberdade os oprimidos. Porque a opressão pode ser causada por uma situação extrema de exclusão ou causada por um agente externo. Veja o caso dos refugiados de guerra. Nós estamos vivendo em guerra. Nós não, né? Graças a Deus. Mas nós estamos acompanhando a guerra. Pessoas que têm uma casa, têm um emprego,
e de repente já não tem mais nada disso, sai perambulando pelo mundo, se torna pessoas opressas, oprimidas. São pessoas que são oprimidas por agentes externos. Mas tem aquelas que são oprimidas por situação de vida. Mas Jesus está dizendo, eu vim pôr em liberdade os oprimidos. Pôr em liberdade os oprimidos. É por isso que Salomão, escrevendo no livro de Eclesiásticos, capítulo 4, versículo 1, ele diz, vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. É exatamente isso, irmão. Vi as opressões praticadas debaixo do sol. Uma causa mais frequente de opressão afeta as pessoas que vivem longe de Deus. As pessoas que vivem longe de Deus, elas são facilmente atingidas por este mal, a opressão. Porque pessoas que perdem a esperança, que já não tem mais em quem ter confiança, porque o homem não pode nos dar esperança. Por mais que seja um bom governo, ou bom político, eles não podem nos dar esperança, porque a esperança do ser humano está em Deus. Deus é a nossa esperança. A Ele nós colocamos toda a nossa confiança. Não é, Iris? Toda a nossa confiança está em Deus. Ele é o Senhor das nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, nós temos que compreender isso. Jesus veio para pôr liberdade, para dar liberdade aos oprimidos. Quem sabe hoje, estou falando com alguém neste momento, ou que vai ver essa palavra depois, pessoa que está em opressão. Mas o Senhor quer solucionar o seu problema, porque Ele tem a solução. Ele é a solução. Amém? Olha só, salmista do capítulo 146, 7 diz, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados da opressão. Interessante quando o salmista fala que dá pão aos que têm fome. Sabe que infelizmente, amados, nós estamos vivendo uma situação de extrema pobreza por mais de 20 milhões de brasileiros. Vemos no noticiário todos os dias aí, pessoas carentes, que não têm o pão de cada dia. E não tem coisa mais que oprime mais um pai de família, uma mãe de família. É chegar a hora do almoço e não ter nada para oferecer para os seus filhos. É algo terrível, irmão. Terrível porque eu já vivi isso. Já passei por isso. Eu sei o tanto que é difícil, o tanto que oprime, que debilita o homem, o pai de família, mãe de família, que não tem o alimento, o pão, para dar para os seus filhos. É por isso que o salmista fala, fazei justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. E mais ainda, no versículo 8 do mesmo salmo, ele diz, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. E no versículo seguinte ele diz, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor veio para nos tornar livres, livres da nossa opressão, livres da nossa dificuldade. E por fim, na missão que o Senhor relata aqui, neste capítulo, ele diz, eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? Na cultura judaica, irmãos, segundo a lei de Moisés, a cada 49 anos ou 7 semanas de ano,
No ano seguinte, no 50º ano, era celebrado o jubileu, um ano de restauração, um ano de liberdade, um ano de renovo. Hoje nós temos o jubileu todos os dias de nossas vidas, porque Cristo é o perfeito jubileu. Hoje não precisamos mais de jubileu, porque o Senhor Jesus é o nosso jubileu. Não precisamos esperar 49 anos para ter liberdade. Não, Jesus é a liberdade. Cristo é o nosso perfeito jubileu para nós que aceitamos Jesus, que vivemos o nosso jubileu todos os dias. Todos os dias o Senhor nos concede a liberdade pela sua palavra, pelo seu amor, pela sua graça. Paulo, escrevendo em sua carta à igreja de Colossos, no capítulo 1, versículo 5, ele diz: por causa da esperança que está guardada para nós nos céus, desta esperança que nós ouvimos falar por meio da palavra da verdade, que é o Evangelho. Esperança, irmãos. Porque a pior coisa do homem, para o homem, é perder a esperança. Quando nós perdemos a esperança, amados, nós tornamos pessoas opressas, oprimidas, carentes. E precisamos urgente da misericórdia de Deus. E quando Jesus diz no versículo 21, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, na verdade Jesus está dizendo para nós hoje, tudo que nós lemos no capítulo 4 de Lucas, do versículo 16 até o versículo 20, que Jesus veio para pregar o evangelho aos pobres, para sarar os quebrantados de coração, para dar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos, pôr em liberdade os oprimidos. Jesus disse, hoje se cumpriu essa escritura, mas eu digo, não foi somente naquele dia que Jesus estava naquela sinagoga, mas essa palavra está se cumprindo hoje em minha vida e em sua vida. Jesus está ativo e vivo para realizar a sua missão em nossas vidas, nas nossas famílias. Basta que nós creiamos, basta que nós aceitamos. Isso é maravilhoso, irmão. Olha só, eu quero mandar um abraço para Darlene Ribeiro. Darlene Ribeiro apareceu por aqui. Abraço para você, minha irmã. Deus te abençoe de forma especial. Vocês estão entendendo, amados? Deus é a nossa esperança. Toda alegria, paz e fé está em Deus. Diz o capítulo 15, versículo 13 aos Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos diz: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, irmão. Maravilhoso. E o autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, ele escreveu: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel, Jesus Cristo. Amados, Jesus não falha em suas promessas. Deus não esquece nenhuma delas. Tudo que Deus prometeu desde Gênesis está se cumprindo ou se cumpriu de forma tremenda. Então, amados, o problema é que às vezes nós deixamos de crer. Às vezes nós nos tornamos cativos do sistema mundano, cativo disso ou daquilo, deixamos nos levar por isso e por aquilo, e esquecemos que a única verdade que existe é Cristo Jesus. Ele é a verdade que liberta. Amém? Glória a Jesus. Que palavra maravilhosa essa. O Senhor fala aos nossos corações. Segundo Pedro 3,13, Pedro escreve: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Este é o propósito.
Tudo que nós vivemos por aqui é a sombra de um plano futuro com Deus, a vida eterna. Então, amados, não podemos deixar que as coisas superficiais nos afetem, nos influenciem a viver conforme os preceitos do mundo. Paulo, escrevendo na carta de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz: não se amoldem ao mundo, mas vivam segundo a graça, a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Glória a Jesus. Chegando ao final, né, irmãos? O tempo passa rapidinho. Estamos chegando aqui ao final da nossa live de hoje. Espero que você tenha ouvido. Espero que você tenha aproveitado essa maravilha de palavra. E não esqueça, a missão de Jesus não foi somente para os ouvintes da sinagoga, mas foi para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar agradecendo a Deus, Pai amado. Te damos graças, Senhor Deus, por Tua palavra, por Tua bondade, por Teu amor, Senhor. Por Senhor falar aos nossos corações. Pai amado, Pai querido, que o Teu nome seja louvado para todos sempre. Amém? Essa palavra vai estar no YouTube daqui a pouquinho, tá bom, irmão? Então você pode assistir, fazer o seu comentário, se inscrever lá no canal, tá bom? Daqui a pouquinho vai estar lá, para você deglutir, né? Você pode compartilhar, irmão. Compartilha com os amigos, com os parentes, para que a pessoa também possa ouvir a palavra de Deus, tá bom? Daqui a pouquinho, daqui uns 20 minutos, você já pode acessar o YouTube, em um momento com a palavra. Lá vai estar toda essa palavra de hoje, mas todas as outras palavras que nós ministramos ao longo dos 2 anos que esse trabalho está em atividade, tá bom? Glória a Deus. Então, que a paz do Senhor esteja com meus amados irmãos. O Deus de Israel guarde a vida de cada um de vocês, as suas famílias. Guarde o coração de vocês, para que Deus esteja, de fato, reinando em sua vida. Até a próxima quinta, se Deus nos permitir.